Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa sexta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amados e amadas de Deus, se percebermos bem o Evangelho hoje, a discussão gira em torno do sábado. Os judeus guardavam o sábado, a interpretação da lei prescrevia aquilo que era possível fazer em dia de sábado, não se trabalhava em dia de sábado, não se podia apanhar alimento em dia de sábado. A interpretação da lei dizia tudo o que era permitido fazer em dia de sábado. Mas os judeus guardavam o sábado com um certo rigor. E o que acontece? Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado, seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Amados e amadas de Deus, estão passando numa plantação, os discípulos estão com fome, começam a apanhar espigas para comer. Qual é a atitude dos fariseus? O Evangelho diz, vendo isso, os fariseus disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Não era permitido, segundo a interpretação da lei, apanhar espigas em dia de sábado. Isso, segundo a interpretação da lei, não era permitido. E os discípulos estão fazendo aquilo que, segundo a interpretação da lei, não era permitido fazer em dia de sábado. Qual é a resposta de Jesus? Jesus respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Amados e amadas de Deus, Jesus cita um caso bem concreto, onde Davi e seus companheiros comem os pães que estavam no templo, os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer. Jesus quer dizer o quê? O que é mais importante, a lei ou o ser humano? O que é mais importante, a lei ou as necessidades do ser humano? Davi está com fome, seus companheiros, e o que eles fazem? Comem os pães da oferenda. O que é mais importante? O pão da oferenda ou matar a fome ou saciar a fome? No fundo, essa é a questão que Jesus está colocando. Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Quer dizer, os sacerdotes oferecem sacrifícios no sábado e, oferecendo o sacrifício, violam o sábado, mas violam o sábado sem contrair culpa alguma. E Jesus continua: Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Ele, Jesus, é maior do que o templo. Ele é Senhor do templo.
Está no meio da história alguém que é maior do que o templo. Está no meio da história alguém que é senhor do templo. Jesus continua: se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. Amados e amadas de Deus, quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia que o homem recebe, o que Deus dá gratuitamente, que o homem só pode abrir o coração e acolher. Sacrifício é aquilo que o ser humano oferece a Deus. E Jesus conclui: de fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amados e amadas de Deus, está na história, está no meio dos homens, alguém que é maior do que o sábado, alguém que é Senhor do sábado. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a vencermos o nosso legalismo. Muitas vezes nós estamos muito apegados à lei, muito apegados ao princípio da lei, e esquecemos de uma visão maior, esquecemos de uma visão mais profunda, esquecemos que a lei foi feita para libertar o ser humano, que a lei ela quer ajudar, não escravizar, que a lei ela quer libertar o ser humano, não escravizar o ser humano. O encontro com essa palavra de Deus nos ajude a ter uma visão mais liberante das coisas, nos ajude a termos uma visão mais liberante da realidade, nos ajude a ter uma visão mais liberante da própria palavra de Deus. A palavra de Deus é para a liberdade, é para libertar o ser humano, não para escravizar o ser humano. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.